O uso de esteroides anabolizantes está cada vez mais comum e de mais fácil acesso. Eu optei por não usá-los por dois motivos principais. O primeiro é que o físico alcançável naturalmente já é um físico que me agrada bastante. O segundo, pela saúde. Nos primeiros minutos do vídeo você vai entender os efeitos negativos do uso dessas medicações e talvez concorde comigo que não vale o preço para você. Se você for competidor de fisiculturismo, por exemplo, ou você vive da sua imagem, do seu corpo, e o sonho da sua vida é ter um físico sobre-humano, aí não tem jeito, você vai ter que usar. E isso também vale para esportes competitivos. Hoje em dia, qualquer esporte, para você ser o número 1 do mundo, naturalmente, é bem improvável que isso aconteça em qualquer esporte. E se você se encaixa em qualquer uma dessas categorias que eu falei aqui agora, ou tá só curioso para saber também como que os esteroides funcionam, esse vídeo aqui vai ser para você e espero que te ajude a ter uma noção pelo menos inicial. Com certeza você vai precisar fazer bastante pesquisa por fora, beleza? Eu acho bem sensato a gente começar falando dos efeitos negativos, deletérios, os efeitos ruins, colaterais dos esteroides anabolizantes. Claro que quanto maior as doses e o tempo de uso, maior é a chance de apresentar algum desses efeitos negativos. E os mais comuns são abscesso e infecção de pele no local da aplicação, espinhas principalmente no rosto, no tórax, nas costas, perda de cabelo, retenção de líquido, perda de libido, mesmo durante o ciclo, ginecomastia nos homens, né, pela ação do estrogênio, atrofia testicular nos homens também, obviamente, hepatite aguda, aumento de colesterol e da pressão arterial, virilização das mulheres. Esses são efeitos a curto prazo. Se a gente estiver falando a longo prazo, é possível que o uso de esteroides anabolizantes esteja relacionado a alguns tipos de câncer, arritmia, AVC ou derrame cerebral, demência, insuficiência renal, entre outros. Então, o que são esteroides anabolizantes, né? São hormônios produzidos pelo nosso próprio corpo, como a testosterona, ou que são produzidos em laboratório, que são muito parecidos com a testosterona, com a capacidade, então, de melhorar a massa e a resistência muscular. E também são responsáveis pelos traços masculinos. Você já está vendo, então, que tem dois efeitos principais. Um deles é o efeito anabólico e outro deles é o efeito androgênico. E, naturalmente, os homens, claro, têm níveis de androgênios muito maiores que as mulheres. E na medicina, esses esteroides anabolizantes são usados para o tratamento de algumas patologias, como queimaduras extensas, com atrofia muscular, hipogonadismo, prevenção de osteoporose e, claro, nos esportes são abusados para melhorar a performance. Então, antes de falar especificamente deles, né, dos anabolizantes, a gente vai dar uma revisadinha aqui, ou aprender pela primeira vez, a fisiologia, como que o nosso corpo funciona e regula os hormônios. No nosso cérebro a gente tem uma glândula chamada de hipotálamo e essa glândula, o hipotálamo, ele libera o GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofina. E esse hormônio vai estimular outra glândula do nosso cérebro, que é a pituitária, mais especificamente a pituitária ou hipófise anterior. E essa daí vai liberar dois hormônios que talvez você conheça. São o LH e o FSH, hormônio luteinizante e hormônio folículo estimulante. São os mesmos hormônios que você aprendeu lá no ciclo menstrual na escola ou ainda vai aprender. Só que nos homens, o LH nos homens vai estimular as células de Leydig lá nos testículos a produzir testosterona e o FSH vai estimular as células de Sertoli, que são responsáveis por ajudar na formação de espermatozoides saudáveis. E a testosterona é produzida lá no testículo, beleza? E ela pode se ligar ao SHBG, que é uma globulina ligadora de hormônio sexual. A que não se liga ao SHBG, ela tá livre, a gente chama de testosterona livre. Essa testosterona livre pode entrar nas células musculares, por exemplo, e se ligar ao receptor de androgênio dentro da célula, no citoplasma da célula. E mais o que pode acontecer com essa testosterona? Ela pode ir para o tecido adiposo, onde tem uma enzima chamada de aromatase e vai
aromatizar a testosterona em estradiol, que é um estrogênio, que a gente costuma chamar assim de hormônio feminino, né? Igual testosterona a gente fala que é um hormônio masculino, mas tanto o homem quanto a mulher tem os dois. E no caso, o homem também aromatiza a testosterona em estrogênio, principalmente no tecido adiposo. Outro caminho que a testosterona pode seguir é ser convertida em dihidrotestosterona pela enzima chamada de 5-alfa-redutase. E a dihidrotestosterona, embora ela não tenha efeito anabólico importante na massa muscular, ela tem efeitos androgênicos muito mais potentes do que a testosterona, como a perda de cabelo que eu falei, como o aumento da próstata e outros efeitos androgênicos. Por fim, essa testosterona vai fazer um feedback negativo no seu hipotálamo e na sua hipófise quando chega a níveis normais do seu corpo. Então, por exemplo, vamos dizer que seu nível normal, que sua SHBG está normal, beleza, e seu nível normal de testosterona total é entre 400 e 600. Se sua testosterona estiver nesse nível normal, você inibe lá em cima no seu cérebro de que você envie mais informação para produzir mais testosterona, porque já está normal. Só que aí, sem produzir ou produzindo menos, o nível vai caindo. E assim que vai caindo, você vai parando de inibir o seu eixo. Isso daí que é o eixo hipotálamo, hipófise, testículo. Então você vai parando de inibir o eixo, vai enviando mais informação para o testículo para produzir mais testosterona e o equilíbrio se mantém aí. Cada pessoa tem níveis diferentes de testosterona, que vai ser o seu nível normal, né? Isso daí também vai depender da sua dieta, do seu treino, vai depender de um monte de coisa. Se você tiver com uma dieta muito hipocalórica, os seus níveis normais vão cair bastante. E se você tiver com uma dieta mais hipercalórica, treinando pesado, o seu corpo vai se regular para níveis mais altos de testosterona. Agora, na mulher, a testosterona é produzida pelos ovários e adrenais ou suprarrenais, a partir da dihidroepiandrosterona, que é o DEA, e da progesterona, que viram androstenediona, e essa daí vira a testosterona. E o que acontece quando você usa anabolizantes exógenos, ou seja, que não foram produzidos pelo seu próprio corpo? Você pega seus níveis de androgênio e jogam eles artificialmente lá em cima, em níveis suprafisiológicos. E esses níveis vão inibir o seu eixo, ou seja, hipotálamo e hipófise vão ser inibidos e vão reduzir ou vão cessar a produção de hormônios. E sem o LH da hipófise, você vai parar de produzir testosterona por conta própria, e sem o FSH da hipófise, você vai parar de produzir espermatozoides saudáveis. Esse efeito pode ser temporário ou permanente, dependendo das doses, do tempo de uso das medicações, como eu falei antes, da frequência de ciclos ou da terapia de reposição hormonal. E os homens, principalmente, usam alguns remédios para tentar restabelecer o eixo durante ou após terminar um ciclo, que é chamado de TPC, terapia pós-ciclo, que a gente também vai falar sobre isso. Agora a gente vai falar sobre os tipos de drogas e dividir em dois grupos, orais e intramusculares. As drogas orais, elas normalmente são alquiladas na posição 17, no carbono 17, e isso permite que elas fiquem resistentes à primeira passagem pelo fígado, porque tudo que você come é absorvido no intestino, passa primeiro pelo fígado, que a gente chama de metabolismo de primeira passagem, e o fígado vai determinar se aquilo ali é bom, se aquilo é ruim, vai metabolizar aquilo ali, vai ter certeza que não tem nenhuma toxina entrando no seu corpo. Essa alquilação permite que a droga passe pelo fígado e continue ativa. Por esse motivo, as drogas orais, elas normalmente são tóxicas ao fígado, são hepatotóxicas. Tá, você já conhece várias drogas, provavelmente você ouviu falar de alguma que eu não citei aqui, mas eu tentei fazer uma seleção. Tem muitas, cara, tem muitas. Tentei fazer uma seleção das mais famosas, das mais usadas aí, e agora você quer fazer seu primeiro ciclo, você foi no médico, o médico te passou. O ideal, novamente, se você quiser seguir nesse caminho, mesmo sabendo de todos os pontos negativos, o ideal é que você tenha acompanhamento médico, porque todas elas podem causar praticamente qualquer um daqueles efeitos colaterais que eu comentei no início desse vídeo. Então você tem que ficar de olho no seu colesterol, no seu LDL, que é colesterol ruim. Para minimizar esses efeitos negativos,
por exemplo, em relação ao colesterol, você tem que fazer bastante atividade cardiovascular para ajudar a reduzir o colesterol ruim e aumentar o HDL. Mas, beleza, você quer fazer seu primeiro ciclo e por onde você começa? Qual medicação que você vai escolher? Por quanto tempo você vai fazer? O que seria, assim, o mais seguro possível e ao mesmo tempo ter bons resultados, né? Então, olha só, para homem você pode fazer 250 mg de testosterona, enantato ou cipionato a cada 5 dias e você pode fazer isso por 6 a 8 semanas. Para a mulher, normalmente a oxandrolona é uma excelente opção porque ela tem um alto potencial anabólico e baixa atividade androgênica. E ela é muito, assim, miligrama por miligrama, ela é muito mais anabólica do que a testosterona. Então as mulheres podem fazer 2 mg de oxandrolona via oral, né? Claro. 3 vezes por dia, de 8 a 8 horas, também pelo mesmo tempo, 6 a 8 semanas. O primeiro ciclo ideal é que seja apenas uma medicação e nos homens, com certeza, a testosterona é uma das melhores opções e você vai ver como que o seu corpo responde àquela dose. Não são doses altas, então provavelmente você não vai precisar se preocupar tanto com os efeitos colaterais e terá resultados. Quando o atleta chega em um nível mais avançado um pouco, intermediário para avançado, já fez um ciclo com uma droga apenas, o atleta pode começar a fazer uma coisa chamada de stacking, que é misturar mais de uma droga. E normalmente o que é feito é você misturar uma droga que tenha efeitos anabólicos mais significativos do que os efeitos androgênicos, como essas que estão aí na direita, com uma droga que tenha efeitos androgênicos também muito altos, que são essas que estão na esquerda. A combinação de uma droga da coluna da esquerda com uma da coluna da direita, normalmente é uma combinação boa. Agora, como injetar, né? Se você for no médico e o médico te prescrever uma terapia hormonal, você pode fazer, tem várias farmácias que fazem para você, fazem a aplicação para você e tal, mas você também pode comprar para fazer em casa. Então, o que você precisa? Você precisa da seringa, 3 ml, por exemplo, é o suficiente. Uma agulha de gel com 22 a 25, mais ou menos. Quanto maior o número do gel, mais fininha ela é. Então, uma agulhinha de insulina, por exemplo, ela seria muito curtinha, que aí seria tipo gel com 28, 30. E com a agulhinha de insulina, é difícil que você consiga chegar na sua massa muscular, né? No seu músculo, principalmente se o percentual de gordura for um pouco mais alto. E claro, a seringa e a agulha tem que ser estéreis, né? Para não causar nenhuma infecção no local da aplicação, nem nada. Outra coisa que você vai precisar é de gaze, você compra na farmácia, tranquilo, e álcool 70 para você limpar o local da aplicação. Tem alguns locais que você pode fazer a aplicação, um deles é no deltoide. Esses locais são muito comuns de você aplicar porque nesses locais não passam tantos vasos e nervos, então o risco de você acertar um vaso ou um nervo é menor. O deltoide é um deles, o glúteo no quadrante superior lateral é outro muito comum, e na perna, né, no vasto lateral, aqui você pega seu quadríceps aí, na lateral do seu quadríceps é outro local importante. Você entra com a agulha perpendicular à pele, então a pele está aqui, a agulha vai entrar assim, e quando você entrar, você aspira ao invés de injetar aquela medicação de vez, tá bom? Porque quando você aspira, não pode vir sangue. Se vier sangue, significa que você acertou um vasinho. Aí você vai ter que retirar um pouquinho a agulha, aspirar de novo, para ter certeza que não está dentro de nenhum vasinho. Então, quando você aspirar, vai encher tipo de nada, vai fazer uma pressãozinha negativa, porque não está vindo sangue, não está vindo nada. Então você tem certeza que está dentro do músculo, aí sim você faz a aplicação. Quanto mais lenta você fizer a aplicação, menos vai doer. E a injeção é assim que faz, você seguir o seu ciclo direitinho e agora está terminando o ciclo, você vai precisar fazer uma terapia pós-ciclo, que o objetivo principal da terapia pós-ciclo é restabelecer o seu eixo que você ferrou ele todo. Ou seja, suas glândulas que estavam produzindo
antes do seu ciclo, os hormônios para regular seu corpo, agora elas estão meio preguiçosas, elas foram inibidas por tanto tempo que elas não querem mais produzir. E você tem que reestabelecer esse eixo. Quando normalmente que você começa a terapia pós-ciclo? Em geral, 3 meias-vidas da droga de maior meia-vida que você estiver usando. Então, por exemplo, se você está usando uma testosterona e cipionato, você vai começar a terapia pós-ciclo depois de 3 semanas. Terapia pós-ciclo pode ser bem complicado de fazer. Mais uma vez, o ideal é que você faça com acompanhamento médico, mas fazendo por conta própria uma simples, com pouco efeito colateral ou nenhum efeito colateral e relativamente barata, é fazer tamoxifeno 20 mg por dia durante 4 a 6 semanas. Quais são as evidências nos estudos, de que isso daí realmente funciona? Não é boa. Não temos muitas evidências. Isso daí vai mais pela lógica e pelo que o pessoal experimenta com os atletas, os treinadores experimentam com os atletas deles, e isso daí é uma ciência que vai passando meio que de boca a boca há muitos anos. E os estudos em relação a isso são bem dificultados, principalmente pela legalidade do uso dessas drogas para fins estéticos e de competição. Para o tratamento de ginecomastia, o tamoxifeno também pode ser usado, só que aí o tratamento pode ser bem mais longo, pode ser assim, coisa de 12 meses. Então, na terapia pós-ciclo, tem algumas classes de medicações principais. A primeira delas é a de SERMs, não é SARMs, é SERMs, que são moduladores seletivos do receptor de estrogênio. Outra delas são inibidores de aromatase e uma das melhores é o HCG. Os SERMs, eles reduzem o efeito do feedback negativo causado pelo estrogênio no nosso cérebro, não é causado pela testosterona, mas o estrogênio também faz um feedback negativo e os SERMs diminuem esse efeito daí. Um exemplo é o tamoxifeno e outro exemplo é o clomifeno. Um exemplo de inibidor de aromatase tem o anastrozol, que normalmente não é usado por iniciantes, então nem vou falar muito sobre ele. E o HCG. O HCG, ele tem 2 subunidades, Ele tem a subunidade beta, que é usado para diagnosticar gravidez, por exemplo. A subunidade beta é específica ali do HCG. Então, quando você detecta beta-HCG em níveis determinados, você consegue fazer diagnóstico de gravidez. Mas a subunidade alfa, ela é igual para o LH, para o FSH e para o TSH. Então, quando você usa HCG com esse propósito, você está pensando nisso, em mimetizar os efeitos do LH e do FSH no seu corpo. O HCG é caro e o tratamento com HCG começa a ficar bem mais complexo. É improvável que você consiga fazer por conta própria, mas se estiver fazendo com médico, é isso daí que você tem que entender que está acontecendo com o seu corpo. E normalmente, como que é o tratamento? São 2.000 unidades intramusculares também, segunda, quarta e sexta, até os níveis de testosterona subirem para valores normais. Então, claro, você vai ter que fazer vários exames de sangue. Alguns pacientes podem precisar de doses bem mais altas e alguns pacientes podem precisar de um tratamento mais longo. E se o HCG não resolver, aí o tratamento começa a ficar bem mais complexo, introduzindo outras medicações como FSH e por aí vai. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi basicamente isso, uma visão geral assim, conhecimentos básicos sobre hormônios e um pouquinho de fisiologia para você que está curioso ou para você que tem interesse em saber mais ou para auxiliar outras pessoas, está na faculdade de medicina, às vezes está querendo conhecer um pouquinho mais, ou está querendo fazer um primeiro ciclo, está querendo competir. Qualquer que seja seu motivo, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não faça coisa por preguiça, não use essas medicações porque você quer resultados mais rápidos, faça uma escolha consciente, beleza? Converse com seu médico, seu profissional aí de confiança. E não se esqueça de deixar o gostei aqui embaixo se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Espero que tenha ajudado, porque deu bastante trabalho para fazer. Se inscreve no canal também. Tenha um ótimo dia, uma vida incrível e até a próxima.